palavra que Jesus direciona a nós como igreja hoje é uma palavra dura. É uma palavra que precisa nos colocar em estado de alerta, chamar a nossa atenção, levar-nos a um posicionamento muito concreto, muito real, muito determinado na nossa vida. Porque Jesus, ele está trazendo uma realidade de uma exortação dizendo que nós temos que cortar a nossa relação com o pecado. Nós não podemos aceitar mais pecado na nossa vida, por mais pecadores que nós sejamos. E aqui eu estou dizendo de uma convivência muito natural com o pecado, como se fosse muito normal, como se fosse assim mesmo. E Jesus, ele é enfático no Evangelho, diante desse posicionamento que nós devemos ter em relação à realidade do pecado. O verbo é cortar. Cortar é apartar, é separar, é fazer uma incisão, é interromper, é eliminar, é obstruir a ação do pecado. E o ensinamento de Jesus, ele se volta para um fim, a eternidade. Aqui Jesus nos coloca diante da eternidade. E qual é a eternidade? Céu e inferno. Não, o purgatório não é eternidade, ele é um processo transitório de purificação. O que é eterno é o céu e o inferno. Ah, padre, mas tem gente no inferno? Eu não posso dizer. Eu só sei que demônios têm. Pelo menos 1/3 dos anjos decaíram do céu e estão lá. Agora, se existe um ser humano lá, eu não sei. Mas o que Jesus fala? Jesus fala sobre salvação. Porque ele quer a minha salvação, ele quer a sua salvação. Ele já nos salvou lá na cruz. Não existe determinismo em relação ao inferno. O que existe é uma certeza: todos nós fomos salvos. Mas o que a igreja diz sobre esse negócio, esse tal desse inferno? O que é o inferno? Veja só o que a igreja vai ensinar sobre isso. Nós não podemos estar em união com Deus se nós não escolhermos livremente amá-lo. Mas nós não podemos amar a Deus se nós pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte, diz o catecismo da igreja. Todo que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna, citando a 1 de João, capítulo 3, 14 e 15. E aí, o catecismo vai continuar. Nosso Senhor nos adverte de que nós seremos separados dele se nós descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos. Olha a primeira leitura, como que Jesus é duro com relação àqueles que possuem riquezas, são apegados a ela, são injustos com os seus funcionários, são injustos com as pessoas que elas poderiam ajudar. Jesus é enfático, ou melhor, São Tiago é enfático, e a palavra vai dizer daquilo que enferruja, daquilo que estraga, mas ela vai dizer: tudo isso vai servir de testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo. Veja só como a palavra ela é dura. A palavra ela é dura. E vai dizer ainda aqui, a carta de Tiago: o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor, o Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança, para o dia do julgamento, para o dia onde o Senhor vai ter que fazer justiça, porque Ele é um justo juiz, e Ele vai ter que fazer justiça. Apesar do tempo que nós vivemos, é o tempo da misericórdia, é o tempo onde a justiça de Deus é a misericórdia. Aí continua: morrem em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus. Morrer em pecado mortal
significa permanecer separado dele para sempre, por nossa livre escolha. É este o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa pela palavra inferno. É viver separado de Deus eternamente, é viver separado da luz eternamente, é viver separado da bondade eternamente. E aí, o catecismo da igreja vai dizer que o inferno é um fogo eterno, que está reservado aos que se recusam até o fim da vida a acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o fogo. Mas olha que coisa importante diz a doutrina da igreja: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter esse destino é preciso haver uma aversão voluntária a Deus. É preciso cometer o pecado mortal. É preciso persistir nessa rejeição até o fim. Gente, nós que somos padres, às vezes já tocamos em situações assim. A pessoa não quer Deus. Você vai até tentar atender ali no final da vida, mas a pessoa diz: eu não quero Deus, eu não aceito Deus. É essa rejeição. Eu não aceito romper com essa condição de pecado. Eu não aceito abandonar aquilo que eu vivo. Eu quero continuar fazendo a minha vontade. Eu não quero fazer a vontade de Deus. E aí, o catecismo vai dizer: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, a perda do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará na exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. Imagina uma declaração de guerra por uma autoridade que vai matando civis inocentes como se fossem meros animais, meras formigas. Você acha que isso fica impune diante dos olhos de Deus? Você acha que uma criança assassinada numa guerra injusta fica impune diante de Deus? Você não acha que isso clama aos céus? Mas nós também precisamos olhar para a nossa vida. E qual é a solução para o principal problema das nossas vidas? O que é o principal problema da nossa vida? O principal problema da minha vida não é a minha doença, não é a minha dificuldade, não é o problema financeiro. O principal problema da minha vida é ofender a Deus. O principal problema da minha vida é pecar. E como evitar isso? Como evitar? Pergunta para você mesmo: como evitar? Pergunta aí, fala para você. Eu estou dizendo para mim: Padre Roger, como evitar esse problema? Jesus vai dar a receita. A gente tem que fugir das ocasiões de pecado. Eu preciso fugir, porque para eu pecar, eu preciso, às vezes, de pessoas, de objetos, de lugares, de circunstâncias. E o que fazer? Jesus diz: cortar amizades que me levam para o pecado, cortar relacionamentos que me fazem pecar, cortar circunstâncias que me fazem pecar, locais que me fazem pecar, objetos que me fazem pecar. Corta. A metáfora que ele está usando: corta a mão, arranca o olho, corta o pé, é para dizer do risco que nós corremos de ir para o inferno, se nós não tomarmos uma decisão radical de romper com todo e qualquer pecado. A gente não pode brincar com a nossa salvação. Nós não sabemos se nós teremos vida até amanhã. Eu não sei se nessa noite, quando eu me deitar, se eu vou acordar amanhã vivo. E se eu não acordar e tiver acordado diante do justo juiz, eu vou precisar prestar contas da minha vida. Nós não podemos perder isso de vista. Você vai prestar contas da sua vida, eu vou prestar contas da minha vida. Se o meu ministério, como o Jesus vai dizer no Evangelho, escandalizar alguém, eu vou ter que prestar conta da minha vida.
E deixa eu dizer para você uma coisa: não fique medindo a sua vida pela vida dos outros. Ah, porque o fulano de tal faz isso, a fulana de tal faz aquilo, e o cicrano faz aquilo. Eu nem faço, eu sou até uma pessoa boazinha. Vou dizer uma coisa para você: não basta ser bonzinho, é preciso ser de Deus, é preciso amar a Deus. E como vencer, como evitar o pecado? Existem duas realidades. A primeira, nos aproximando de Deus pela oração. Nós não vamos vencer o pecado se nós não tivermos uma vida de oração disciplinada, diária, de comunhão com Deus, onde eu dou espaço para Deus expulsar da minha vida o mal. Deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa possuída pelo demônio, ela pode morrer e ir para o inferno, mas uma pessoa que morre em pecado mortal, sem arrependimento, ela corre o sério risco de ir para o inferno. Por isso, o mais importante na nossa vida não é o exorcismo, é a confissão. Pela confissão a gente já vai se libertar do demônio, mas nós precisamos recorrer aos sacramentos, nos aproximar de Deus, buscar uma vida de oração. E a segunda coisa, afastar das ocasiões de pecado, cortar tudo aquilo que me leva a pecar, ter a coragem. E aí eu termino com algo que um santo que eu gosto muito diz. Ele já está no céu, né? Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim: quem reza se salva, e quem não reza certamente será condenado. Diz Santo Afonso: todos os bem-aventurados, ou seja, os santos, os homens e as mulheres bem-aventurados, exceto as crianças, porque as crianças, quando são colhidas, são chamadas, elas vão direto para o céu. Exceto as crianças, salvam-se pela oração. E aí ele vai dizer: todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E esse será o maior desespero no inferno: poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora, esses miseráveis não têm mais tempo para rezar. Traz a sua mão sobre o seu coração. A palavra não é palavra de condenação, a palavra é chamada de atenção para a conversão. Aqui, a matéria da homilia não é uma matéria de condenação, é uma chamada de atenção para o risco que nós corremos. Ah, mas Deus é bom, é misericordioso, mas Ele vai precisar ser justo na hora do juízo. Só Ele pode ser justo. Então traz a mão sobre o seu coração e peça a Deus agora a graça do dom da oração. Fala: Deus, eu quero rezar, me ensina a rezar, me desperta para a oração. Eu não quero ser uma pessoa que vive a vida de qualquer maneira. Eu não quero ser uma pessoa que esquece do Senhor, só lembra nas horas de necessidade, só lembra quando as coisas ficam difíceis. Senhor, me ensina a rezar, me ensina a avançar no caminho da oração, me ensina a ter comunhão com o Senhor. Envia o seu Espírito Santo agora sobre mim, envia o seu Espírito Santo sobre essa assembleia, e que venha sobre esta assembleia, sobre este povo, um espírito de oração, que gera esperança, a esperança que não decepciona. Que essa esperança leve cada filho e filha que o Senhor me confiou nessa noite a desejar o céu, a desejar a felicidade eterna. E ao desejar o céu e a felicidade eterna, toma uma firme decisão de romper, cortar o pecado e abraçar a misericórdia, abraçar a oportunidade de avançar no caminho de santidade, abraçar tudo aquilo que é o seu amor misericordioso, que nos faz abandonar o mal e o pecado. Diga comigo: Senhor, eu creio que o Senhor tem para mim o céu. E agora eu quero, ao acreditar que o Senhor tem para mim o céu, me comprometer de agora em diante em romper, em cortar o pecado da minha vida
pecado, para que eu tenha muito mais comunhão com o Senhor. para que eu tenha Muito mais obrigado, comunhão. Jesus. Muito obrigado, Jesus. O que o Senhor determinou Que o Senhor para mim determinou para foi a salvação eterna. foi a salvação. E eu não quero perdê-la pelas minhas escolhas erradas. Pelas minhas Obrigado, escolhas. Jesus, Obrigado, Jesus, pela oportunidade dessa noite. pela oportunidade dessa Amém.